Saúde para você. No quadro Saúde para você, vamos falar sobre câncer de colo de útero e câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, nunca é demais falar sobre esses assuntos. Estamos ao vivo também por meio do nosso Facebook, na nossa página na internet. Você já pode deixar sua pergunta, curtir, compartilhar este vídeo para que as informações cheguem a demais pessoas. E já está aqui nos nossos estúdios o diretor técnico da Sensumed Oncologia, William Fuzita, para esclarecer sobre esses assuntos tão impertinentes à população. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Rimar. Eu que agradeço o convite, sempre a oportunidade de conversar com todos vocês e todos os ouvintes sobre esse assunto tão importante. Começamos então falando sobre o câncer de mama. E antes da gente fazer aquelas perguntas básicas, eu andei lendo sobre o assunto e aí surgiu uma dúvida em relação à questão da maternidade tardia, doutor, depois dos 30 anos. É um fator de risco para o câncer de mama, mas a gente sabe que hoje em dia as mulheres estudando mais, né, tendo mais oportunidades, talvez a maternidade fique um pouco, né, o pensamento um pouco mais à frente, após até os 30 anos de idade. Eu gostaria de saber do senhor até que ponto, né, precisa ter essa preocupação mesmo, se as mulheres não ficam, meu Deus, agora eu tenho que engravidar antes dos 30? Não, essa é uma dúvida super pertinente. Mas assim, o grande ponto que a gente chama atenção nesse assunto da gravidez, na amamentação e na prevenção do câncer de mama, principal é a amamentação, o ato de amamentar. Então, assim, na realidade, o aumento do risco de desenvolver o câncer de mama se dá pelo fato da mulher não amamentar. Então, mesmo tendo filhos, mas ela não amamentando, isso a gente sabe que o ato de amamentar diminui o risco de desenvolvimento do câncer de mama. Então, o que a gente estimula é que se a mulher tá planejando ter o filho, independente da idade, é que amamente as crianças, amamente o nenê. Então, que isso vai prevenir o desenvolvimento do câncer de mama. Aqui, assim, o relato que tem, a relação que tem com o aumento do risco do desenvolvimento do câncer de mama em mulheres que têm filhos com uma idade mais avançada, na realidade é que às vezes nessas idades o ato de amamentação não se dá de maneira adequada. Então, assim, pela idade, às vezes pela dificuldade, pela rotina de trabalho, a mulher acaba tendo o bebê e infelizmente não dá de mamar, por causa que tem que voltar para a rotina do trabalho, acaba não produzindo a quantidade de leite necessário para essa amamentação. Em consequência isso, ela amamenta por menos tempo a criança. E isso, infelizmente, denota um aumento do risco. Não que aumente o risco. Se comparar com uma mulher que nunca amamentou, uma mulher que amamente, assim, aos 35 anos, 40 anos, essa mulher que está dando de mamar para o nenê tem um risco menor do que a mulher que não amamenta. Então isso tem que ficar bem claro. Apesar dessa relação, é que assim, quando compara mulheres que tiveram um nenê com idades mais jovens, com as mulheres que têm uma idade mais avançada e têm nenê, essas mulheres com uma idade mais avançada têm um risco maior do que as que amamentaram mais cedo. Mas se compara com as mulheres que nunca amamentaram, ele tem um risco menor. Então, quer dizer, de qualquer maneira, a amamentação diminui o risco do desenvolvimento do câncer de mama. E no geral, quais são os hábitos que podem ajudar a prevenir o câncer de mama, doutor? Na realidade, são os hábitos saudáveis que previnem praticamente todos os tumores malignos, todos os cânceres. Então, assim, prática de atividade física, ter uma alimentação saudável, diminuição do consumo de gordura de origem animal, então diminuir o consumo de carnes vermelhas. Para as mulheres, principalmente, evitar também fazer reposição hormonal feminina de maneira inadequada. Então, o que a gente está vendo hoje, pela busca incessante da juventude, a gente está vendo assim, prescrições meio fora do padrão em relação à quantidade de hormônios, não só femininos como masculinos. Então, assim, isso a gente também chama atenção, porque está tendo uma epidemia de prescrições para deixar a galera tudo fortona, toda bonita, esbelta, mas só que infelizmente o excesso desses hormônios, tanto masculinos como femininos, infelizmente agrega um risco de desenvolvimento não só de tumores de mama, mas também câncer de próstata e até tumores de fígado. A gente chama atenção para fazer essas reposições hormonais com muita cautela. Então sempre procurar um profissional
muito bem formado, com conhecimento adequado para que possa fazer isso aí de maneira adequada. O senhor falou da reposição hormonal para homem e para mulher, né? Sim, sim. No caso dos homens, eles podem também desenvolver câncer de mama. É 1% só, né? Geralmente a Sim. proporção de homem para mulher, né? Mas quais são os hábitos? São os mesmos para as mulheres? Também diagnóstico? Como é que funciona? Nos homens, assim, o que a gente observa é que tem um aumento do risco em homens obesos. Então, assim, o que acontece? O tecido gorduroso também produz hormônios parecidos com o hormônio feminino. Então, o homem que tem um excesso de peso vai acabar tendo mais hormônio feminino, né, parecido com o hormônio feminino no corpo, e, em consequência, estimular a glândula mamária. O homem também tem a glândula mamária, obviamente com um tamanho muito reduzido quando comparado com a mulher, mas só que assim, se ele tem excesso de peso, ele está jogando, o tecido gorduroso produz um hormônio bem similar ao hormônio feminino. Em consequência a isso, ele está estimulando essa glândula mamária da mesma maneira que a mulher. O fato é que os tratamentos para câncer de mama no homem também são bem similares aos tratamentos do câncer de mulher. Só que a gente também às vezes suspeita, se o homem teve câncer de mama, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha também para ver se não tem uma herança genética aí, né, na família. Então, às vezes, numa família que tem muitas mulheres com câncer de mama, e também tem um caso de um homem com câncer de mama nessa família, a gente pode chamar a atenção de um defeito de fábrica, né? Então, alguém, um defeito de linha, que um defeito genético está sendo passado de gerações para gerações. Doutor William Fuzeta, eu queria conversar com o senhor agora sobre o câncer de colo uterino, que continua sendo, infelizmente, o que mais acomete a população feminina aqui no estado do Amazonas. Vamos começar falando sobre os fatores de risco. O câncer, a gente sempre acaba chamando a atenção para o câncer de colo de útero só para explicar, porque Outubro Rosa todo mundo só fala de câncer de mama no mundo inteiro. Por que aqui no Amazonas a gente fala do câncer de colo de útero? E esse pessoal na Rádio Rio Mar fala todo dia desse negócio. Então, toda vez que chama aqui o japonês aqui, a gente fala de câncer de colo de útero. Mas assim, é porque, infelizmente, em todo o país a gente sempre espera mais câncer de mama do que o câncer de colo de útero. E aqui no nosso estado é diferente. A gente espera mais câncer de colo de útero do que o câncer de mama, sendo que o câncer de colo de útero é 100% evitável, né? Os fatores de risco é tudo que tem relação com o aumento da chance de ter infecção pelo vírus HPV. Então, atividade sexual, início da atividade sexual precoce, não usar preservativo, e assim, são os hábitos, na realidade, que a gente está querendo resgatar, né? Os hábitos da família. Então, ter todo o cuidado, ter atitudes mais, como se diz, condizente com o que a gente procura de valores da nossa família, né? O grande perrengue também é que a gente tem que chamar a atenção para as famílias vacinarem suas crianças contra o vírus HPV. Essa é a ferramenta mais importante e mais eficaz contra o câncer de colo de útero. Sempre chamando atenção para os resultados que a Austrália tem demonstrado. Se a gente for ver o tamanho do país, o Brasil com a Austrália praticamente tem as mesmas dimensões. Então, assim, é um país com um tamanho continental. E a Austrália começou a vacinar desde 2007. E agora eles já consideraram que estão erradicado o câncer de colo de útero no país inteiro, né? Então, que eles esperam até 2021 que não tenha mais nenhum caso de câncer de colo de útero ocasionado pelo vírus HPV num país inteiro. Então, assim, se o pessoal lá da Austrália, que tem deserto, tem rios também, tem floresta que tem a dificuldade de chegar, se eles conseguem, a gente também consegue. Vacinar meninos e meninas. Meninos e meninas. Então, assim, a vacina está à disposição no SUS, para as meninas dos 9 aos 14 anos e para os meninos dos 11 aos 14 anos, né? Então, essa é a faixa etária que a gente tem à disposição no SUS. Então, é uma vacina que a gente tem no Sistema Único de Saúde e está à disposição gratuitamente. Agora, doutor, existe alguma relação entre o câncer do colo de útero e a pílula anticoncepcional, por exemplo? Assim, o fato é que tem a ver com hábito. Então, assim, a mulher às vezes utiliza o anticoncepcional com a intenção de não gerar filhos, né? Então, ter um controle de natalidade. Só que, assim, às vezes, deixando de ter o risco de engravidar, a mulher deixa de se proteger. Então, não utiliza preservativo. Então, isso aumenta o risco da contaminação pelo vírus HPV. Então, o fato é que, às vezes, o uso do anticoncepcional tem levado a hábitos sexuais que as pessoas não estão se protegendo. Apesar de tomar um anticoncepcional, consegue evitar uma gravidez indesejada,
mas só que ela não está evitando os riscos de contaminação por alguma infecção, principalmente as infecções virais, como HPV e até mesmo HIV, né, que são doenças que ainda a gente não tem cura. Então, assim, o uso do anticoncepcional acaba levando esses desleixos para evitar as infecções virais. Então, em consequência, tem um maior risco de contaminação pelo vírus HPV, em consequência, pode ter o risco do desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, as pílulas em si, elas não trazem esse risco? Não trazem um risco. Na realidade, é que tem a ver com hábito, né? Então, só ela deixa de ter o risco de engravidar, que eu acho que acaba naquele momento as mulheres, até mesmo os homens, ficam mais preocupados com isso, de gerar um filho num tempo que não está na programação, mas só que eles estão deixando de se proteger para outras situações. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais em relação, principalmente, ao diagnóstico precoce, tanto do câncer de colo de útero quanto do câncer de mama, doutor. O Outubro Rosa é para a gente chamar a atenção para o câncer de mama. E para o câncer de mama, o Ministério da Saúde orienta que a partir dos 50 anos de idade, as mulheres façam a mamografia a cada 2 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Radiologia, defende a ideia de fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Por que essa diferença? A gente tem a maior concentração de mortes ocasionadas pelo câncer de mama no mundo inteiro entre 40 e 49 anos. Os diagnósticos de câncer de mama entre 40 e 49 anos chegam de 15% a 20%. Então, se a gente só fazer a mamografia a partir dos 50 anos, a gente vai deixar de diagnosticar 20% das mulheres. Então, por isso a importância da mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Em relação ao câncer de colo de útero, chamar a atenção e o esforço de toda a população, agradecer vocês a ajuda na disseminação dessa informação, a importância da vacina do vírus HPV. Então, que a gente leve nossas crianças, as meninas dos 9 aos 14 anos, os meninos dos 11 aos 14 anos, para que tomem a vacina contra o vírus HPV. E as mulheres o preventivo também. Com certeza. Então, assim, o que acontece? O vírus HPV, para desenvolver um câncer de colo de útero, demora mais de 10 anos. Então, tem a infecção pelo vírus HPV e demora mais de 10 anos para a doença se desenvolver no colo de útero da mulher. Em consequência disso, você fazendo o Papa Nicolau, que é o famoso preventivo aqui no nosso estado, a gente consegue identificar alterações precoces antes de se tornar um câncer de colo de útero. Em consequência, você toma condutas técnicas médicas para você evitar o surgimento desse câncer. Por isso que a gente fala que o câncer de colo de útero é 100% evitável. Mesmo as mulheres que já tenham a contaminação pelo vírus HPV, a gente consegue evitar que essa contaminação do vírus se transforme num câncer no futuro. Então a gente tem que fazer tanto as vacinas nas nossas crianças e também fazer o preventivo, que a gente evitaria 100% dos tumores do câncer do colo do útero. William Fuzita, diretor técnico da Sensumed Oncologia, muito obrigada pelas suas informações. Até a próxima. Até a próxima, eu agradeço o espaço. E o Tom tá fazendo falta aqui, né? Tá de manhã, tá de madrugada, ele gosta de acordar cedo agora. Obrigado de novo a todos vocês. Jornalismo com credibilidade. E a partir desta segunda-feira nós iniciamos uma série de 5 reportagens sobre os 350 anos da cidade de Manaus. Hoje você vai conhecer um pouco da história do desenvolvimento econômico local. A reportagem é de Vitória Lima.